Muito boa tarde para você que está aí no grupo de estudos, firmando os passos. Estamos aqui para mais um encontro, seguindo nossos estudos aqui no setor formativo do Instituto Cefaz. Meu nome é Thaís, sou professora e sou permacultora. Estou aqui em Maringá, noroeste do Paraná, e trago para vocês o verso do Rudolf Steiner, que é o mesmo autor desse livro que a gente está aqui fazendo a leitura e publicando aqui em forma de podcast, para você escutar aqui no Instituto Cefaz, você ter acesso à reflexão do Rudolf Steiner em relação à autogestão, um conhecimento bem interessante para todas as pessoas que estão aí nesse mundão, né? Que visam autonomia, visam trabalhar em coletivos, né, visam construir negócios sustentáveis e novas reflexões, né? Então a gente precisa estudar e conceituar. Então vamos lá, pro verso. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficaram concentradas em volta do homem e ele terá de encontrar sua liberdade, seu próprio poder e toda sua força a partir deste nada. A necessidade material externa mudará por uma necessidade de alma, e a partir dessa necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentidos e sensações com respeito ao futuro. Temos que olhar em frente com absoluta equanimidade para tudo que possa vir. Temos que pensar que tudo que acontecer nos será dado por uma direção universal plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nessa era. Saber viver com absoluta confiança, sem nenhuma segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente no mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos a nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. Rudolf Steiner. Então, a gente faz esse grupo para se tornar acessível esse tipo de conhecimento. Então, nesse encontro, a gente vai fazer a parte 3 do livro. E antes da gente fazer a parte 3, vamos só fazer uma retrospectiva rápida do que foi aqui o finalzinho da parte 2. E eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção era que a gente precisava criar momentos gostosos de tomada de decisão, né? Para que, como que a gente fazia isso, né? Por causa das regras do grupo, que precisavam ser criadas pelo próprio grupo. E esse não é um processo muito fácil de construção, porém extremamente necessário, né, para o grupo ser considerado autogestado. Né? E uma outra coisa também, assim, que eu gostei muito, que ele coloca, né, por que os coletivos não conseguem se prosperar e se desenvolver, né? Por que quando vem as tempestades, daí é como se a gente estivesse construindo, né, essa casa na areia, essa coisa edificada, essa coisa interessante, né, que a gente chama de nós, né? E aí esse nós vai caminhando, e quando vem uma tempestade, de repente a gente percebe que tava com areia embaixo, né? E a areia leva tudo e desmorona tudo. E a gente torna nesse ponto zero, mas também sabendo que o coletivo é o caminho, sabendo que a autogestão é uma coisa que realmente precisa ser praticada, estudada, construída, pessoas precisam falar isso, pessoas precisam falar sobre isso, né? Praticar isso, porque a gente vive num mundo que é um mundo proforme, vamos dizer assim, né? Que a gente escreve no papel uma coisa, né, e faz outra. Então, se a gente conseguir alinhar isso, né, de fazer algo e de fato escrever sobre o que está fazendo, acho que fica mais fácil, né,
do que a gente ficar ali elucubriando como que é melhor a escrita sobre aquilo e sobre uma reflexão a respeito do que a gente faz, e não um respeito, uma descrição, uma honra, né? A prática transformada em um registro no papel, pelo menos é assim que eu vejo, né? Bom, e aí nessa parte 3 o nome é assim: Republicanismo e Harmonia Social. O mérito da abordagem republicana é que ela preserva a liberdade individual, uma condição indispensável para o trabalho criativo. O perigo, como já mencionado, é o que os membros da República acabam não usando essa liberdade para trabalharem juntos pelo mesmo objetivo, sem o dar e receber da cooperação gratuita, e a harmonia social se esvai e a unidade é perdida. Steiner tinha uma esperança, veja o início da parte 2, de que o conteúdo do seminário preparatório, em 1919, junto com o compartilhamento contínuo de experiências das reuniões do colegiado, resultaria em um apoio mútuo, bem como num espírito de equipe que suavizaria este perigo. Porém, a decepção aguardava, né? Então, acho que é uma coisa que é bem importante que ele coloca nessa parte, que a abordagem republicana, ela preserva a liberdade individual. Então, quando a gente precisa fazer essa gestão de pessoas que estão reunidas justamente para prezar pela liberdade individual, aí fica parecendo assim, mas eu tô presa aqui, reunida com pessoas que estão falando sobre a liberdade. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar livre, fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Porém, essa concepção, essa ideia, né, de que o que a gente precisa então fazer, né? O que a gente precisa se atentar para conseguir chegar lá, chegar nesse lugar onde as coisas acontecem, né? O ensino carece de ardor. Em uma visita feita no outono de 1922, bem como no começo do quarto ano da escola, Steiner manifestou profunda preocupação com a situação em que a escola se encontrava. Ao ver algumas coisas com as quais ele estava satisfeito, entretanto, ele estava extremamente preocupado com os bons princípios da escola Waldorf e não estavam mais sendo aplicados de forma adequada. Ele não mede palavras. Então agora eu vou ler uma parte que é o próprio Steiner, tá? Que estava falando na reunião com os professores. O Steiner diz assim, ó: iremos naturalmente sofrer as consequências se o que for bom por princípio tornar-se ruim, por ter sido aplicado de uma forma. O que é bom deve ser bem usado. Precisamos de entusiasmo, de uma atividade interior, que vem pouco a pouco desaparecendo. Apenas as classes dos anos iniciais continuam ativas e elas fazem estardalhaço. Esse desânimo a ensinar, essa indiferença no jeito de dar aula, sem ímpeto, devem ser superados. Há coisas excelentes, como já disse a vocês em particular. Há coisas que não passam de uma simples ideia do que deveria ser. Falta atividade nas aulas, vitalidade pura. E isso trará união e harmonia no trabalho. Parece que muitos de vocês partem do princípio que não precisa mais preparar aulas. Eu fiz uma anotação aqui dessa questão da preparação das aulas, né? Porque, que nem aqui, que é o Instituto de Permacultura, a gente pratica a resolução dos problemas do dia a dia. Então fica mais assim, mas todo mundo tem problema todo dia, no dia a dia, e tem que resolver mesmo. Ai, que frase mais tonta, porque todo mundo faz isso. A diferença é que na permacultura você vai observar os recursos que tem na natureza, os recursos que tem dentro do próprio grupo, que são as pessoas, que é aquele capital humano, aquele saber, né? E como que a gente articula esses saberes, essas potências nesse momento onde ainda as pessoas não são totalmente habilidosas naquilo que? Agricultura, culinária da roça, bambuaria, né? Que são profissões que unem perfeitamente a alta capacidade humana, né? De realização, de criatividade, de imaginação, com o fator do cuidado com o meio ambiente e das necessidades humanas, principalmente nas cidades. Então, a gente cria esse espaço onde a pessoa que, vamos dizer assim,
já foi educada por um sistema onde ela não seleciona o lixo, ela não sabe o que é esse tipo de separação de lixo, ela não entende das questões da produção do plástico, né, da utilização do petróleo, da poluição da atmosfera, né? Então é muito necessário porque ainda existe essa cegueira, vamos dizer assim, né, na compreensão do que está sendo feito da poluição do mundo e ao mesmo tempo o outro lado, né, que quantas escolas que estão se dedicando a preparar as pessoas para esse processo regenerativo. Quantas escolas, né, e pessoas, professores, educadores sociais, né, assistentes sociais e as próprias pessoas que querem aprender e praticar estão olhando para as alterações climáticas e estão pensando assim, olha, poxa vida, alguma coisa precisa ser feita, né? O que é que a gente pode fazer para poder atingir esse nível de profissionalização onde a gente consegue fazer o dinheiro continuar circulando, porque a gente precisa do dinheiro para pagar nossas contas e os nossos compromissos, mas ao mesmo tempo ele é uma atividade coletiva que não subjuga as pessoas, que não que se preocupa com o fator ser humano, né, de não exploração, de cuidado com o meio ambiente. Então é esse tipo de coisa que a gente vem praticar, né? E aqui, como ele está falando dessa parte da vitalidade da aula, né, já que é um negócio formativo, então como que vai ser a aula para essas situações do dia a dia, já que são situações que, assim, exige muita gente para resolver e somos poucos, muitas vezes é você na sua casa, né, sozinho. Então, aqui no Instituto a gente faz esse tipo de treino, né, qual que é a vitalidade da aula. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, estou aqui fazendo a gravação do grupo de estudo e estou pensando que aqui do lado de casa, bem no portão, aqui no muro, tem um pé de Ora Pronobis que está pedindo para ser podado e eu tenho patê da natureza aqui para produzir. Então, foi um estudo até eu chegar ao patê da natureza e eu utilizar um recurso que tem abundante em volta de mim, existia um caminho e ele não foi muito grande. Isso que foi um caminho assim que eu estudei um pouco por conta, né? Muito por conta, olhando coisas na internet e não tendo muita gente para trocar ideia a respeito dessa criação, dessa receita, porque do jeito que as pessoas falam, né? Todo mundo faz as coisas muito fácil, todo mundo tem experiência, tudo se resolve rapidamente. Então, aí o que ele continuou falando? O Stein, dessa questão da vitalidade, né, das aulas. Se ao menos estivesse uma garantia de que vocês perceberem que devem seguir os princípios da escola Waldorf, se ao menos tivesse uma garantia disso, não vejo nenhum indício. Sinto falta do fogo, que deveria fazer parte disso. Não tem fogo algum, apenas apatia. Existe um certo grau de preguiça. A expressão. Aí um docente falou assim, né, pro Steiner, eu quero fazer assim, né, desse jeito que você tá falando aí. Vitalidade. Aí o Steiner fala, olha, eu não quero causar nenhum desconforto, não é o caso. Se eu achasse que as coisas não estivessem melhorando de modo algum, eu teria de usar outras palavras. Eu sempre parto do princípio que o colegiado é composto de pessoas habilidosas. Eu estou certo de que o sistema é ocupado. No entanto, as pessoas estão adormecidas e agem com seus olhos e ouvidos como se estivessem fechados. Não estou repreendendo um professor em particular, mas os métodos habituais estão ganhando espaço. Não há esforço, mas isso pode ser mudado. Está faltando esforço, na verdade, né? Aí eu fiz uma anotação aqui que é muito interessante, minha amiga Anne lá de Foz do Iguaçu, né, que a gente trabalha junto nos projetos de lá. E aí eu às vezes perguntava pra ela, e aí, como é que estão as coisas, né, por aí dela? Aqui tá igual a vaca no corredor, né? Tem uma vaca no corredor, mas ninguém fala a respeito daquela vaca que tá ali no corredor. Todo mundo ignora, como se ela não existisse. Mas, poxa, imagina uma vaca num corredor, gente, onde as pessoas estão passando, transitando, é uma coisa muito grande, né? Que precisa ser falada. Né? Então, isso é muito importante. O próximo tópico se chama assim:
os professores estão se afastando uns dos outros. Tudo isso, diz ele, deve estar em parte pela falta de contato entre os professores. Depois ele retoma o tema de falta de contato. O Steiner agora continua falando. Ó. Não fiquem chateados se eu disser que o colegiado de professores é um corpo pesado e solidificado, perfeitamente acomodado no seu canto. Assim vamos dar com os burros d'água. O pior ainda está por vir. Ele ainda rebate o comentário de um professor para que se considerassem as dificuldades recorrentes de má infraestrutura, é um dado importante, com certeza. Mesmo assim, se eu quisesse me queixar de algo, eu faria de outra forma. Isso não altera o fato de que a escola está do jeito que está. Não interfere em nada. Não quero acusar ninguém, só quero dizer que assim é que as coisas são. E incrivelmente difícil. Já disse tantas coisas que agora ficam presas na garganta. O que se deve saber é que isso tem que mudar. Por exemplo, a falta de comunicação entre vocês não tem nada a ver com a infraestrutura, não é? O fato de cada um seguir seu próprio rumo tem a ver com a condição atual da escola. Cada um se fecha em suas quatro paredes até chegarem ao ponto de vocês não se conhecerem mais. Esse quadro está ficando cada vez mais crítico. Então, assim, a gente é ensinado a ver os problemas externos, apontá-los e resolvê-los, mesmo que não dependa também da gente a nossa resolução. Mas a gente tem esse treinamento de apontar, mas não de pegar o problema para si, a parte que lhe pertence, vamos dizer assim. E aí, nessa parte que lhe pertence, né, resolver internamente, para ir no externo, coletivamente, a gente construir aquilo que a gente quer, né? E esse isolamento, ele é ensinado desde pequeno, né? As crianças são separadas, né? A professora faz lá o ranking, o nome dos alunos na parede, aí tem as estrelinhas. Ah, estrelinha, quem ganhou estrelinha, quem ganhou duas, quem ganhou três, quem não ganhou nenhuma. Né? Então, a gente tem essa questão do isolamento, né? Porque é o professor que determina quem que ganha estrela e ele que diz... E aí os próprios alunos começam a competir entre si, então eles nunca se sentem estimulados a reconhecer a habilidade natural dos colegas, né, e as conquistas, né. Aí ele continua falando. O que cada um faz deve chegar aos outros e fluir entre as forças do grupo. Cada conquista deve ser apreciada com gosto, não há boa vontade, não se aprecia com prazer o desempenho do colega. As conquistas de cada um são ignoradas. Se eu trabalhar e nada acontecer, é deprimente. Só se justifica uma crítica negativa se vier acompanhada de uma crítica positiva. Há indiferença com relação às conquistas. As pessoas acabam se aborrecendo se ninguém der um pingo de atenção ao que conquistou. Então, uma coisa que eu anotei aqui, ó, não aprecia com prazer o desempenho do colega. A gente não compactua e nem compartilha as conquistas das outras pessoas. Até mesmo naquele grupo que você está falando que é seu grupo, que é a sua família, que é o seu tudo. A gente não tem esse hábito, né, de chegar e falar, poxa, que bom que você... Pô, eu vi que a sua família tá bem, está com saúde, você tá trabalhando, que massa. Ou então, eu vi que você... tá aí com a sua escola, né? Eu vejo as publicações, que tá tudo progredindo, né? Ou se eu souber de alguém que tá precisando desse tipo de serviço. Então, a gente não tem esse hábito. Bom, o próximo tópico, minha gente, é assim. A harmonia social depende de humildade e autocontrole. No semestre seguinte, Steiner continuou preocupado com a falta de harmonia social. Em vez de se separar em grupos, os membros do colegiado deveriam se empenhar em se tornar um modelo de cooperação harmoniosa. Isso requer humildade, o caminho do autoconhecimento nos desafia. E reconhecer nossas próprias falhas, em vez de direcionar a atenção das falhas alheias. Então, na minha concepção, como eu acabei aqui de falar, né? A gente foi treinado a ficar apontando os erros dos outros
e não olhar para nós, não ter esse posicionamento de o que eu posso fazer para melhorar, né? Eu só o que eu tenho controle. Né? Aí o Steiner fala assim, ó, fico triste em ver que não há mais um ambiente harmônico, não progrediremos se não brotar um pouco de autodisciplina. É doloroso ver que as coisas estão desse jeito, sem contar o fato de que não consigo descobrir o motivo de tudo isso. É como andar no escuro. Se ao menos tivesse algo satisfatório em alguma direção, mas andar no escuro, não sei o que vocês tinham em mente. Há um clima de tensão aqui, já passou a hora de vocês começarem a refletir sobre isso. Os professores Waldorf deveriam estar comprometidos e acabar com esse desleixo. Esse é um dos péssimos métodos de se fazer as coisas desse jeito. A conferência de hoje está realmente desagradável. Não dá para trazer desarmonia, dá? Acho que ele estava muito chateado, hein? Falando dessa questão da que a harmonia social depende da humildade, do autocontrole, né? Aí ele estava lá. Aí continuou falando. Esperam-se coisas novas de nós o tempo todo. A escola Waldorf poderia contribuir significativamente para isso, se o colegiado de professores apresentasse um modelo de cooperação harmoniosa. Cada um de vocês tem de se dar sua contribuição. É aí que o trabalho de todos entra em questão. Cada um deve tornar o seu trabalho mais agradável. É uma atitude de filisteus ficar olhando apenas para os erros dos outros. Então é por isso que a gente constrói essas regras coletivas e que a gente fica ali exercitando nesse pequeno grupo, nesse pequeno mundo, vamos dizer assim, né, que a gente cria coletivo, que a gente consegue um pouco melhorar um pouco mais as regras para que elas incluam mais as pessoas, para que todos sejam contemplados, para que o trabalho se torne agradável para aquele grupo de pessoas, ao ponto de a gente construir esse lugar coletivo que a gente tanto quer, autogestado. Né? Nas 3 semanas seguintes, ao facilitar uma reorganização com muita paciência, várias vezes ele volta ao ponto da harmonia do grupo. Aí o autor aqui conta de novo o que o Steiner falou. De novo. A escola Waldorf só pode crescer se o colegiado estiver em harmonia. Não dá para cada um gostar de todos da mesma forma, mas isso é uma questão particular, que não faz parte do colegiado. Porém, na medida em que o colegiado representa a escola Waldorf, o bem-estar da escola depende da harmonia interna desse colegiado. Há uma grande diferença entre dizer a alguém, isso me irrita profundamente no contexto externo, e dizer as mesmas palavras numa conferência como esta. Numa reunião do colegiado, e em toda a administração da escola Waldorf, apenas professores da escola Waldorf. E as dificuldades acontecem apenas devido à nossa prática democrática de administrar a escola. Claro que há dificuldades. Todavia, não concordo com as palavras que estão sendo usadas no colegiado. 2 níveis de responsabilidade. Isso pode ser o início de algo muito ruim, se as coisas com 2 níveis de responsabilidade e a formação de panelinhas entre membros colegiados comecem a fazer parte da nossa discussão. Coisas como essa devem serem banidas. Então, assim, para a gente transpor, né, essa questão do colegiado a essa discussão da autogestão, porque a gente está falando de autogestão de uma maneira geral e usando, claro, que é um livro que está falando de gestão de escolas Waldorf, mas fazendo essa análise, né, da instituição, eu acho muito maravilhoso essa última parte. Ele fala assim, ó, será que é mesmo impossível alguém dizer ao outro, não concordo com isso ou aquilo em você, sem passar a não gostar menos da pessoa por causa disso? Ou sem trabalhar com menos entusiasmo, né, daquela pessoa? Porque a gente, é isso, né? Esperam coisas novas a gente o tempo todo. O tempo todo você tem que estar ali, sorridente, contente. Muitas vezes você coloca a sua opinião naquela situação que na sua cabeça já está se repetindo e você muitas vezes quer dar aquele choque, né? Bravo, falar isso de uma vez para ver o que acontece. As pessoas se chateiam e muitas vezes o grupo perde, né? Ali 2, 3 semanas de entusiasmo por causa dessa chateação, onde a pessoa transpõe, né? Para o indivíduo que falou, que deu aquela esbravejada,
uma perda de entusiasmo do próprio grupo, né? E não uma empatia também de compreender que, realmente, tá um saco, né? Ainda bem que essa pessoa falou. Também ter esse outro tipo de postura, né? Que também tem essa possibilidade. Aí, minha gente, olha só. A gente continuando aqui essa parte 3, que é muito maravilhosa. A gente tem mais um tópico que é bem interessante. Mas eu tô olhando aqui, ó, que ele tem... Eu fiz bastante anotação aqui. Então eu acho que eu vou... Não, vou continuar, assim, falta mais um pouquinho aqui. Vamos lá. A harmonia social precisa de calor, positividade e piqueniques. Foi muito interessante porque quando eu li essa parte, aí me veio essa impressão assim do tipo, porra, a pessoa já passa o dia inteiro junto, né? Resolvendo as coisas pra coisa acontecer, aí chega final de semana, você ainda vai passar um tempo com aquela... Sim, vai passar um tempo com aquela pessoa. Porque essas construções coletivas, na verdade, o que a gente precisa é dosar o tempo, de ter todos esses elementos. Então não significa assim, um exemplo, né? A gente está habituado aqui a separar lá, você trabalha de segunda a sexta, aí sábado e domingo não, vamos supor, mas a maioria também trabalha no sábado de manhã, enfim. Então a gente precisa ter esse momento de piquenique dentro desse espaço de trabalho, dentro desse horário, mas na real a gente só trabalha. A gente não se dedica às relações entre as pessoas dentro desse tempo. Então, realmente, aí fica mais difícil de você ir jantar na casa de alguém, né? Fazer um piquenique, alguma coisa assim. Uma vez que esse tempo, né, que você teria com a sua família, sei lá, lavando a sua roupa, já que geralmente os trabalhos são de 44 horas semanais, né? Então você ali está o tempo todo. Então, na minha cabeça, precisa reorganizar essas 44 horas e incluir esses momentos, né? De interação entre as pessoas, na qualidade de relacionamentos que ele está falando aqui, né? Aí ele continua falando assim. Agora podemos realmente dizer que, apesar das circunstâncias excepcionais e dos detalhes a serem ajustados, o ensino voltou a ser satisfatório e melhorou bastante. Por outro lado, um certo grau de frieza e indiferença paira entre os membros do colegiado de professores, principalmente quando se trata de relacionamento. As reuniões do colegiado trarão apenas dissensão da frieza de aumentar. Você deve se dedicar com empenho mutuamente para acabar com essa situação. Parece-me estranho quando vocês dizem que já não conseguem mais nas reuniões do colegiado, uma comunidade de pessoas que estão sempre juntos o dia todo, que se encontram nos intervalos, têm a chance de, a cada intervalo, de sorrir um para o outro, de conversar cordialmente, de trocar ideias, pessoas que têm tanta oportunidade de fazer as coisas acontecerem. Não dá para entender por que vocês não conseguem fazer essas coisas acontecerem sem ter de apelar para as reuniões de colegiado. Então, na minha concepção aqui é assim, a gente conseguir tomar decisões, a gente conversando e fazendo as coisas, que ao mesmo tempo a gente está fazendo aquilo com a mão ali, está vendo as dificuldades e as necessidades, e ao mesmo tempo tomando decisão, do tipo, tem que ser assim, é um refinamento do fazer com a projeção incrível, só que tem gente que não entende isso, acha que está fazendo pouco caso, ou do fazer, ou da tomada de decisão, né? O problema é que no colegiado vocês se ignoram demais e sorriem muito pouco para os outros. De vez em quando, vocês podem dizer a mais pura verdade entre vocês, contribuindo para a digestão sem causar danos, se feito no lugar certo. Entretanto, o comportamento entre vocês deve assumir traços que permitam que cada um saiba que o sentimento do outro por você não depende de gostar ou não de você, mas do fato de vocês serem professores Waldorf juntos. Vejam muitos rostos amargurados, devemos estar atentos a isso. Fiquem pasmo quando me falem de dissensão nas reuniões do colegiado, que significa que uma certa discórdia, ou pelo menos alguma indiferença entre vocês. Eu não consigo entender porque vocês não ficam transbordando de felicidade por poder sentar-se com todos os outros professores Waldorf. O certo seria assim dizer: já faz uma semana desde que abri
a última reunião do colegiado. Estou feliz por me sentir todo mundo de novo. Quando se percebe que as coisas não são assim, é para ficar pasmo. Certamente seria admirável se os professores fizessem piqueniques juntos frequentemente. Mas o que acontece é o contrário, né? Quando tem essas reuniões de tomada de decisão, a galera já vai ficando tensa, já vai entrando naquele esquema assim na hora, não vejo a hora de acabar isso aqui para eu sair correndo, né? E não abraça esse momento como um momento super desafiador, por ser inovador, por realmente assim a gente não dominar, né, não ter habilidade suficiente para isso, porém é só treinando que a gente consegue. É só treinando esse tipo de organização que toma decisão própria, que cria regra própria e vai caminhando com os acordos, é que a gente consegue avançar. E aí, por último, não menos importante, o que cada um pode fazer para melhorar as reuniões, né? Stein insiste que desentendimentos pessoais não fazem parte da vida do colegiado. Não pode haver coisas com o professor Waldorf indisposto com outro professor Waldorf. Não é preciso despejar assuntos pessoais para toda a assembleia, com membros da assembleia. Vocês podem resolver essas questões em particular. Isso poderia ser feito com perfeita competência. Quando lhe pergunto o que pode ser feito para os bons impulsos se manifestarem nas reuniões, ele responde. Aí o Stein responde. O que a gente pode fazer, né, para melhorar essa história toda? Vocês não acham que é a mesma coisa, tanto quanto aqui, quanto em qualquer lugar? Quem está insatisfeito com as reuniões ou qualquer outra coisa pode ajudar bastante a melhorar a situação, esforçando-se para isso na própria reunião do colegiado? Se a reunião do colegiado se impõe a você como algo horroroso, não daria para você tentar transformá-lo em algo possível, melhor? O que você pensa, né? É horrível conversar sobre isso, mas como que pode ser melhor, uma vez que a gente precisa conversar sobre isso? Se a reunião do colegiado se você sente que as reuniões lhe pesam sobre os ombros a ponto de trazê-lo jogar tudo para fora após a conferência, as coisas vão melhorar se você se comportar de modo a fazer os outros se sentirem bem quando forem embora. Você não deve vir à reunião do colegiado buscando tirar proveito dela. Pode contribuir para o encontro. O que não vale é a crítica, mas a tentativa de melhorar a coisa em si. Cada um deveria colaborar para fazer das reuniões do colegiado algo mais estimulante possível para todos, para não deixar motivos para alguém se zangar. Se acontecer de alguém reclamar, ele deve pensar, poxa vida, o que eu devo fazer para melhorar as coisas a próxima vez? É isso que ele sugere, minha gente, tio Stein. Resumindo, a harmonia social republicana exige que os membros da república sejam, seguindo as sugestões de Stein para a educação, de outra forma, avance rumo às qualidades pelas quais se esforçam, pelos consagrados exercícios colaterais, para poder conseguir equanimidade, positividade, receptividade e autocontrole. Então, minha gente, terminando essa parte 4, que basicamente é isso, ele manda a gente treinar aqui, ó, republicanismo e harmonia social, pra gente treinar equanimidade, positividade, receptividade e autocontrole. Muito bem. Então, você que tá por aqui pela primeira vez, que você não tá entendendo muito bem o que é que tá acontecendo, como é que é essas questões aqui, o Instituto Se Faz é uma casa permacultural aqui em Maringá. E aqui a gente trabalha com 4 áreas, com 3 áreas, na verdade. Agricultura e jardinagem, que é junto, né, culinária da roça, e a bambuaria. E a prática nessa casa é que empreendimentos podem ser autogestados nesse espaço por mulheres. E todas as coisas que a gente estuda, que eu coloco aqui para estudar em relação à autogestão, para a permacultura, o manejo da composteira, né? Tudo isso faz parte desse compartilhamento, né, de conhecimento na internet, para que as pessoas consigam olhar a sua casa como esse laboratório potencial formativo
e também de geração de renda, e também de reunião de pessoas. Pessoas que pensam igual, que querem fazer coisas diferentes na cidade, querem ganhar dinheiro de outro jeito, né? Então é para isso, para vocês entenderem um pouco mais como que funciona aqui. E nós temos aí essas contribuições voluntárias e livres de cada aula que a gente disponibiliza aqui no Instituto, né? Gratuitamente. As pessoas podem contribuir livremente. E você vai conseguir visualizar, né? Aqui embaixo, a forma como você pode contribuir para isso. Tudo bem? Então é isso. Uma boa tarde. Muito obrigada aí para quem me escutou. Vamos nessa.